poder se assentar. Eu citei no início que o pastor já pregou sobre a parábola que é muito conhecida sobre as 10 virgens. E por que é importante citar? Porque Jesus começa a narrar essa história a partir do verso 24. Do capítulo 24, perdão. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, vai falar justamente a partir do verso 24, todo o verso do capítulo 24 até o 25, vai falar sobre o princípio das dores, sobre o grande dia do juízo. Assim como vai falar na parábola das 10 virgens, que Jesus está sempre mostrando que ele vai voltar. Ele veio à terra, passou um período aqui, deixou os seus seguidores, mas um dia ele iria voltar. É isso que está narrando a história das 10 virgens. E aí, nesse grande dia, ele vai fazer uma grande separação. Amém? Amém. Ele coloca 5 para um lado e 5 para o outro. Aí, quando vem o capítulo 25, a partir do verso 14, vai continuar a mesma história. Esse homem rico é quem? É Jesus. Aí ele veio à terra, deixou os seus dons, talentos, deixou a obra para que os seus seguidores o fizessem. Só que vai chegar um dia que esse Deus, ele vai voltar. E aí vai haver a mesma coisa que aconteceu na parábola das 10 virgens. Vai haver uma separação de quem é bom e de quem é ruim, de quem é mau. É isso que vai acontecer se você ler a história completamente, como nós acabamos de ler. Ele separou 2 servos para o gozo, para a alegria, para viver com ele, e um foi lançado no fogo. É assim que vai dizer o verso 30. Só que é interessante algumas coisas desse livro que nos chama a atenção. Além de Jesus ser este homem rico, ele confia os talentos a quem? Aos servos. E é interessante falar sobre o talento, que a gente precisa entender algumas coisas para compreender o que a palavra de Deus ela quer nos ensinar. Por quê? Quando eu falo de talento na nossa mente, não fica tão claro quanto é esse valor. Porque quanto vale um talento hoje? A gente não usa essa moeda de dinheiro, a gente usa o real. A gente sabe quanto vale R$1, R$2, R$5, não é verdade? Mas o talento é da época de Jesus. E aí, quando a gente vai meditar e vai entender o que é um talento, isso fisicamente falando, porque tem 2 lados, o lado espiritual e o lado financeiro, porque aqui está sendo falado os 2. E aí, na Bíblia, um talento equivale a aproximadamente 6.000 denários. Aí, um denário, para eu poder entender, né, porque também é difícil de entender nos dias de hoje, um denário equivalia a um dia de trabalho. Um denário, eu trabalhei um dia, então eu recebo um denário. Então, se um denário vale um dia de trabalho e 6.000 denários vale um talento, isso significa que 6.000 dias de trabalho equivale a um talento. Amém? Amém. Em dinheiro, se a gente fosse calcular, um denário, um dia de trabalho, não é assim? Não é assim, amém? Amém. Um denário, um dia de trabalho. A gente recebe 30 dias de trabalho no mês. Então significa que seria 30 denários, não é assim?
Se um denário na época de Jesus valia ou equivalia a um denário a um dia de trabalho, se fosse a gente hoje trabalhando, 30 dias de trabalho, 30 denários. Só que quando eu pego lá 6.000 denários e divido esse valor por 30, vai dar 200, não é? Só que o interessante é o seguinte, ó, que quando eu pego esse talento, equivale a mais ou menos na nossa época 16 anos de trabalho. Então quer dizer que um talento equivalia a 16 anos de trabalho daquele servo. Ou seja, no nosso linguajar, por isso que eu perguntei nos 30 dias, se eu pego lá, a gente recebe em torno de 1.400, né, ainda de salário, para vocês terem noção do que eu estou falando e entender o que a parábola quer dizer. 1.400, isso em um mês. Se eu pego isso e multiplico isso por 16 anos, ou seja, um talento daquela época que o servo ele recebeu, equivalia, se eu trouxesse para hoje em dia, ele recebeu do Senhor mais ou menos 22.000 ou 25.000 reais. Veja só a quantidade de dinheiro que o Senhor foi para uma terra distante e entregou para aquele empregado. Ele entregou quanto? Mais ou menos 25.000 reais. Resolvia, Carlinhos, seu problema, 25.000 reais? Resolvia, cara, o problema? Isso aí, de um talento. Aí o que recebeu 2 talentos? Recebeu o quê? Aproximadamente 50.000 reais. E aí quando eu vou também para o que recebeu 5 talentos, ele recebeu o quê? Passou 80 anos trabalhando aproximadamente, quando a gente calcula, faz o mesmo cálculo. Que aí daria quanto? 80. Daria uns 1.500.000, mais ou menos. Olha só o tanto de dinheiro, não é? Ou seja, é bastante dinheiro para uma pessoa receber. Só que o que é interessante não são esses cálculos dessa passagem, só que eu preciso entender para ter noção de quanto aqueles servos receberam, porque a gente acha que o servo que recebeu ele recebeu até pouco, mas não foi pouco, porque para a época que ele vivia, ele recebeu 16 anos de salário pago já daquela época. Aí o que recebeu 2 talentos, recebeu o quê? 32 anos de salário já pagos. E aí a gente vai para o de 5, que recebeu 5 ou 80 anos de salários pagos. Aí o interessante disso é, sabe o quê? É porque a gente precisa, quando sempre lembra de talento, isso é da parte física, mas a parte espiritual, sempre quando nós falamos de talento, falamos de dons, sempre lembramos dons e talentos, não é? Só que é interessante que a Bíblia vai dizer que dom e talento, sabe o que é? É a capacidade que Deus, o Espírito Santo, nos dá, ou dá às pessoas para que ajudar e servir uns aos outros. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11. 1 Pedro 4, 10 e 11. Se você abrir, vai dizer que os dons e talentos vão servir para ajudar uns aos outros a crescer. Não é para derrubar, dizer que eu sou melhor, eu prego melhor, eu canto melhor. Não, o talento, o dom que Deus nos dá é para ajudar uns aos outros. Se você abrir a sua Bíblia, está escrito assim em 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11. Mas aí eu preciso explicar para os irmãos, para mim, para você que aqui está, qual a diferença entre dom e entre talento.
para poder entender a mensagem. Por quê? Dom ou talento, está os dois na Bíblia. Mas a Bíblia vai nos dizer que talento é a habilidade natural ou que nasce com o ser humano e que se aprimoriza durante a sua vida. Então, talento é tudo que nasce com o ser humano ou que ele adquire e que ele aprimora durante a sua vida. E aí o dom é parecido, só que o dom é um presente espiritual. O dom é um presente do Espírito Santo para os irmãos, para o quê? Para cumprir um propósito. O dom ele tem um propósito, ele tem uma finalidade. Amém? Todo mundo entendeu? Amém. Não, que eu também não entendi logo quando li, eu fiquei com dúvida. Eu gosto de exemplo. Quando eu estou estudando a Bíblia, eu digo, sim, Deus, mas o que é o dom e o que é um talento? Para eu poder ficar mais claro, para eu poder entender o que é. Porque só falando, os dois são capacidades, são habilidades os dois. Só que tem uma diferença, quando a gente vê, a gente não esquece nunca mais o que é um dom e o que é um talento. Aí qual é essa diferença? O dom quem dá é o Espírito Santo. O dom é um dom espiritual, é do Espírito. O talento é algo natural. O talento, todos nós temos talentos. Todos, tanto quem serve a Deus e quem não serve. Mas aí o dom, não. O dom, só quem tem dom é servo de Deus. Só quem tem dom é filho de Deus. Nem todos têm dom. Quem está lá no mundo tem dom? Não. Porque não tem o Espírito Santo. Amém? Agora fica mais claro de entender. Por quê? Dom é quem é filho, é quem é servo. Dom é para quem serve a Deus. Porque é do Espírito Santo. Eu vou dar exemplos na Bíblia. E talento todos temos. Eu vou dar um exemplo do que é um talento e o que é um dom. Cantar é um dom ou um talento? É um talento. Por que é um talento? Porque quem está lá no mundo canta bem ou não canta? Canta. Então, cantar é um talento. Tocar é um dom ou um talento? Um talento por quê? Tem pessoas no mundo que tocam, quer uma vez se sindicar toca mais do que está na igreja. Embora o talento Deus dá para todos, para que o use para ele. Mas tem pessoas que dizem, não, eu vou usar o meu talento da forma que eu quero. Aí vai lá e toca para o bichinho. Não toca para Jesus. Ele usa da forma que ele quer, mas talento Deus dá para todos. Aí tem vários exemplos. Amar, criatividade, habilidade de desenhar, habilidade de... Tem várias. Tudo isso é talento. Coisas que o mundo faz, a igreja faz, é talento. Mas aí a Bíblia vai nos dizer, quando a gente abre a nossa Bíblia, no livro de Romanos, se você abrir, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, a partir do verso 4, vai dizer o seguinte, vai falar sobre os dons. Porque assim como no corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação, ou seja, o meu dedo mindinho não faz a mesma coisa que o meu dedo polegar. A minha mão faz a mesma função que o meu pé. É isso que está dizendo. A gente é um corpo, mas mesmo sendo um corpo, tem vários membros e cada membro faz uma coisa, tem uma função. Aí vai continuar no verso 6, de modo que tem diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, que é um dom, seja ela segundo a medida da fé. Se ministério, que é um outro dom, seja ministrar-se e a ensinar, haja dedicação ao ensino.
ou o que é exortar, exorte. Ou seja, em Romanos vai falar 4 dons aí, que é anunciar a mensagem, servir a Deus, ensinar e exortar. Então veja que esses dois aí, quem está lá no mundo não faz isso. Quem está lá no mundo vai ensinar a mensagem de Deus? Só quem ensina é filho. Quem está no mundo vai servir a vontade de Deus, vai servir na obra de Deus. Quem faz isso é filho, isso é dom, o dom de servir. Aí vai dizer no 7, o dom de ensinar. Ensinar o quê? A palavra de Deus. Se for o dom de ensinar, ele tem que ensinar. É assim que está dizendo. Se é ensinar, seja ensinar. Por quê? Está dizendo em outras palavras para a gente entender. Se a minha função da minha mão é pegar as coisas, que seja pegar. Que a minha mão não venha fazer o que o meu pé faz, que é sustentar o corpo. E porque eu e você, muitas das vezes, queremos fazer a função do irmão. Queremos fazer o que Deus colocou para o irmão fazer. Eu quero fazer. Faça o que Deus colocou para você fazer. Não queira fazer a função do pé ou da cabeça. Faça a sua função. Cada um tem uma função, cada um tem um dom. Aí a palavra de Deus não continua por aí, porque tem várias passagens sobre dons. Lá no livro de 1 Coríntios, se você abrir, 1 Coríntios, capítulo 12 também, a partir do verso 8, vai dizer o seguinte, ó. Porque a um Espírito é dada a palavra de sabedoria, ou seja, o dom da sabedoria. Eu não vou explicar todos porque não dá tempo. Mas aí tem 9 dons. O dom da ciência, o dom do conhecimento, o dom da fé, o dom da cura, o dom de operar milagres, o dom de profecia, o dom de discernir espírito, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Tudo isso está no capítulo 12, do 8 até o 13, até o 11. Amém? São os dons. Então veja que dom só quem tem é filho. Quem é que vai falar em línguas? Quem é que vai interpretar? Isso é que está lá no mundo? Não, é filho. Quem é que vai operar milagres? Quem é que vai profetizar? Aí tem uns aí que a gente diz, o dom da sabedoria, todo mundo tem. Tem pessoas aí no mundo que são sábias, mas não é esse dom que está falando aqui. O dom da sabedoria que fala aqui na Bíblia é o dom que dá conselho sábio segundo a palavra de Deus. Esse é o dom da sabedoria. Eu não vou explicar todos porque não dá tempo, infelizmente. Mas aí, voltando lá para o livro que nós lemos, livro de Mateus, voltando um pouquinho, que nós lemos no capítulo 25, né? No verso 15, vai dizer que a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a um ele deu 1 talento. Isso é interessante porque quando a gente lê correndo a Bíblia, esse versículo, a gente diz, Deus ele é injusto. Porque como é que tem 3 pessoas, 3 servos, aí ele olha para uma pessoa e diz assim, eu vou dar 5 para você, eu vou dar só 2 e tu, só vou dar 1. Não parece ser justo? Sim ou não? Sim. Porque parece que ele está dando pela cara do servo. Mas aí quando eu me atento ao que está escrito, eu vou entender por quê. Olha só o verso 15. A um ele deu 5, a outro ele deu 2, mas a outro ele deu 1. E cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, não foi injusto da parte de Deus, porque tinha a ver com a capacidade dos servos.
Então, se ele só recebeu um, é porque ele só tinha capacidade de receber um talento. Se ele só recebeu lá 25 mil, hoje em dia, é porque ele só tinha capacidade de administrar. E veja que ele não tinha, ele tinha tanta pouca capacidade que ele não produziu mais. Ele enterrou o talento. Aí veja a capacidade dos outros. Multiplicaram e ganharam o dobro. Por quê? Tinha a ver com a capacidade dos servos. E às vezes eu e você agimos da mesma maneira que esse servo. Ah, Deus, porque eu só recebo isso, eu só sei fazer isso, porque eu só tenho essa casa, porque eu só tenho isso, porque é a sua capacidade. Porque fulano tem mais do que eu, porque ele tem mais capacidade, ele estudou mais, ele buscou mais. Então, para eu e você receber mais de Deus, temos que nos capacitar mais. Amém? Amém. E a palavra de Deus, ela continua a nos ensinar, por quê? No verso 17, vai nos ensinar que devemos, vai falar o seguinte, no 17, e na mesma sorte que os que receberam 2, granjeou e ganhou 2, ou seja, nos ensina que nós temos que multiplicar aquilo que nós temos. Temos que continuar crescendo todos os dias. Não podemos parar. Temos que nos aperfeiçoar dia após dia, buscar. Se o meu dom é ler, é pregar, eu tenho que estudar. Se é cantar, eu tenho que ensaiar, eu tenho que buscar. Então, temos que fazer a nossa parte. É isso que nós aprendemos. E aí, é interessante porque no verso 18 vai dizer que o que receberam foi, cavou e escondeu o dinheiro. Então, veja que parece que o servo que recebeu um talento vai dizer, ele cavou e enterrou porque ele recebeu só um. Mas aquele um que ele recebeu não era pouco para a época dele. Era muito. Então, nós aprendemos que Deus ele confia em mim e em você. Mesmo que a gente ache que é pouco, mas o pouco de Deus é muito para mim. Você acha que o servo daquele era servo? Ele não tinha direito a salários. Ele trabalhava, era um escravo. Talvez, a Bíblia não afirma isso. Mas você acha que ele receberia, assim custando, esse valor todo, 16 anos de trabalho, por conta própria? Então aprendemos que mesmo pouco que a gente acha que Deus nos dá, é muito para eu e você conseguirmos sozinhos. Amém? Amém. Aí no verso 19, vai dizer, e muito tempo depois veio o Senhor e ajustou contas. Sabe o que nós aprendemos? Que tudo que nós recebemos, nada do que nós temos é nosso. Porque o grande dia, o verso 19 vai dizer que o Senhor chegou para ajustar contas. Tudo que eu e você temos, não fica brigando com o irmão, não fica achando que é tudo teu não, porque vai chegar um dia que você vai ter que prestar conta com o verdadeiro dono. E o verdadeiro dono é Jesus. Então, aprendemos com essa passagem várias coisas interessantes. E uma das é que os talentos são valiosos. Mas valioso mesmo, mais ainda, é o que a gente vai aprender agora. Preste atenção, que está no verso 21. E o Senhor lhe disse, bem está, bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel. Olha a palavra aí que está sendo usada. Ele está usando isso, não é para o servo que recebeu um talento, não. É para o servo que recebeu 5 talentos. Veja, o que mais recebeu, ele recebeu aproximadamente mais de 80 anos de trabalho, de salário. Ou seja, olha a quantidade de dinheiro, 80 anos de salário aí seu. Olha a quantidade de dinheiro, como eu calculei agora há pouco, dá mais de R$1.500.000 esse valor. Se fosse hoje.
Aí Jesus chega para esse servo e diz isso, olha. Sobre o pouco fostes fiel. Veja o contrário. Para o servo era muito dinheiro, mas Jesus diz que é pouco. Sabe o que eu e você aprendemos? Que pouco é o quê? Tudo que conseguimos na terra. O que aquele servo está falando é de talento que ele conseguiu aonde? Na terra. Aquilo tudo que ele conseguiu ainda era pouco perto do que Jesus tinha para ele no céu. Veja a maravilhosidade, a grandiosidade que é a palavra de Deus. Os talentos são importantes, mas mais importante ainda era o que Deus tinha para o servo. Não era nada. A sua casa, seu carro, tudo que você tem, suas roupas, namorado, esposa, tudo que você acha de importante, nada disso é mais importante do que a sua vida com Jesus na glória. É isso que Jesus estava dizendo. Tudo isso é pouco. É a palavra de Deus continua a nos ensinar, porque Jesus vai nos dizer no verso 24: mas chegando também o que receberam o talento, disse: eu conhecia-te que és um homem duro, que colhes onde não plantastes e ajuntas onde não espalhastes. Não é assim que o servo negligente vai dizer? Só que se eu e você parar um pouquinho para meditar nisso, isso é uma acusação. Ele está acusando o Senhor. Ele está dizendo: ó Deus, o Senhor é injusto, o Senhor é duro, porque o Senhor está colhendo onde o Senhor não plantou. O servo mau está dizendo isso a Jesus. E o Senhor quer colher onde o Senhor não plantou. Aí eu lhe pergunto: Jesus foi injusto mais uma vez? Jesus não deu para ele, não foi um talento, não. Jesus deu um talento para ele, então Jesus, ele plantou sim. Mas o que o servo faz? Ele dá desculpa. Ele enterra, sabe que diz, ele fala que conhece Jesus, só que ele não conhece. Ele achava que conhecia Jesus, porque ele está dizendo: ó, o Senhor é duro, o Senhor planta, o Senhor quer colher onde o Senhor não plantou. É isso que está dizendo no verso 24. Mas aí nós aprendemos que Jesus vai continuar dizendo: ó, se você acha que eu sou mesmo servo duro, que eu sou ruim, que eu planto onde eu não, que eu colho onde eu não plantei, então eu vou te julgar pelas tuas palavras. Jesus vai dizer a esse servo. Então veja que eu e você vai chegar o dia que não podemos dar essas desculpas. Temos que assumir os nossos erros. Porque o servo, ele não assumiu as desculpas e quis jogar para Deus. Mas aí a gente aprende no verso 28 que vai dizer: tira o talento desse servo aí e dá ao que ganhou 10. Ou seja, o que ganhou 10 ficou com 11. E o que não tinha, ou o que tinha, foi tirado. Então nós aprendemos que até o pouco lhe será tirado, se você não for fiel a Deus. Isso é a mesma coisa que a gente vê hoje em dia. O pobre dando para o rico. O que tinha um, deu para quem tinha mais. Por quê? É porque era pobrezinho, não sabia? Porque não tinha conhecimento, porque não tinha capacidade. Então, se eu e você não buscarmos capacidade, nós vamos perder aquilo que nós temos. Amém? Amém. Então, a palavra de Deus tem bastante coisas interessantes, mas infelizmente não dá tempo. Mas, só para encerrar, você percebe que a palavra de Deus vai nos ensinar que o que mesmo recebeu um talento, ele foi para onde? Para o inferno. É isso que vai falar no verso 30.
Então, receber talento não significa que é ir ao céu. Mas a maior alegria que tem aqui nessa mensagem é servir a Deus. É chegar no grande dia e Deus dizer: entra na mesa, vem participar da festa. Então, que eu e você venhamos ser essas 5 virgens prudentes, ou esses 2 servos que entraram para cear, para estar à mesa com Deus. Porque muitas das vezes a gente brinca de ser crente, mas vai chegar um dia que não tem mais desculpa. Meu filho adoeceu, eu adoeci, o meu carro quebrou, aconteceu isso. Enfim, posso dar desculpa o que eu quiser para o pastor, para não vir, para não buscar, para não adorar a Deus verdadeiramente. Mas vai chegar um dia que eu vou ter que prestar contas com o verdadeiro dono, que não é o pastor, não é o pastor que está dirigindo, não é o irmão Carlito, não é ninguém daqui da terra. Vou ter que prestar contas com Deus. E esse dia vai chegar, e está chegando. Só que eu e você temos que estar preparados. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.